não vou tomar a noite inteira de vocês, não, tá? Vai ser uns 30 minutinhos, um pouco mais, não muito mais do que isso, para dar tempo da gente conversar, bater um papo a respeito do tema. Como eu falei, esse é um primeiro encontro que a gente está realizando dentro do núcleo do PSTU na FMG, e eu acho que o tema da dívida pública é um tema que aparece toda vez que a questão de serviços públicos ou Estado, de alguma maneira, aparece. Só que essa história, às vezes, ela não é, ou ela não é bem contada, ou não se conta tudo. Então, eu vou apresentar alguns slides aqui para vocês. Tudo que eu vou falar vai estar no próximo número do Anuário Estatístico do ILAESE, que é o instituto que eu trabalho, esse aqui é o anterior. Para quem não conhece, vai ser publicado a nova edição em agosto, e aí os dados, os números, e mesmo a parte da exposição vai aparecer ao longo do anuário, tá joia? Então, não dá para discutir esse tema só oralmente, né? Então, eu vou apresentar aqui algumas informações, algumas que vocês já conhecem, certamente, outras talvez não tão divulgadas assim. Então, um minuto, só localizar aqui, pronto. Tá visível? Tá. Ah, perfeito. Tá, joia. Então, vou ler um título neutro aqui, dívida pública, uma nova abordagem, mas a ideia aqui é mostrar que a dívida pública, na verdade, ela é pior do que normalmente o que a gente escuta falar a respeito dela. E o mecanismo dela é um pouquinho mais complicado. Eu vou tentar trazer aqui em traços mais gerais, e aí vocês vão entender, eu acho que aqui tem um elemento importante, e vocês vão entender por que o PSTU é uma organização que se propõe a fazer uma revolução. Porque a gente não entende que uma revolução é uma opção, porque se fosse uma opção, era melhor escolher outras opções, né? Outras opções mais tranquilas, menos dolorosas, menos radicais, menos extremadas. Normalmente a gente só faz opções radicais e extremadas quando não há outra possibilidade, quando não há outra opção. E a escolha a opções menos dolorosas que estão fadadas ao fracasso, ela tende a ser, na verdade, uma ilusão. E por que eu estou falando isso? É um discurso clichê? Não. Eu tenho quase certeza que quase todos vocês já viram, uma vez ou outra, se não estou apresentando aqui a primeira vez, uma pizza parecida com essa que está aparecendo na tela de vocês. E aí a gente vai começar o papo. Primeiro, mostrando só alguns fatos, alguns dados. Só que os fatos e os dados não explicam nada, né? Eles têm que ser explicados. Quando a gente relata um fato, um dado que a gente não conhecia, a primeira pergunta é por que isso é assim, como que isso foi produzido, como que se comunica com o restante. Então, eu vou tentar trazer alguns fatos que normalmente não são apresentados e depois eu vou me esforçar para dar uma explicação de como que a coisa acontece. Uma explicação possível. Então, aqui, essa é uma pizza que mostra todas as despesas, no caso, do Estado brasileiro, que a gente pegou 2020, último ano, já no governo Bolsonaro, mas ela não é muito diferente nos governos anteriores, tá? Com relação a essa conformação, onde essa parte em azul escuro, que está aqui 40%, 39,49%, ela a quantidade que é gasta em despesas da dívida pública, que 49,49%. A gente vai ter aqui em vermelho investimentos estatais, transferências para estados e municípios em amarelo. Aqui em verde a gente tem as despesas com o pessoal. Quem aí é servidor público, ó, esses 8,57% é a fatia de despesa com o pessoal de toda a União, tá? A gente está vendo aqui Previdência, aqui em roxo, 19,6% e 15,71%. Então, olhando essa pizza, e olha que essa fatia da despesa da dívida ela já foi maior em outros anos, e a gente vai até entender por que hoje ela está menor. Ela gasta aí, nesse caso, 40%, em alguns casos, metade das despesas do Estado, né? O problema é que normalmente só apresenta essa pizza, só ela, das despesas. E faz parecer o quê? Ora, se é assim, então a gente conseguia resolver todos os problemas se simplesmente não tivesse dívida pública, né? Se a gente tirar essa parte azul escura aqui, ora, sobraria 40% para contratar mais servidores, com melhor remuneração, oferecer qualificação. Aqui na parte de despesas, de demais despesas, essa parte em azul claro, aqui está educação, está saúde, está transporte, moradia, tudo.
Só que não é tão simples assim. E por isso que, se é verdade que é importante lutar contra a dívida pública, essa luta contra a dívida pública ela tem que apontar para algo maior do que isso. Porque não tem só as despesas da dívida. Olha, essa parte agora é que as pessoas normalmente não mostram. Aqui está as receitas da dívida. As receitas da União e essa parte azul escuro são as receitas da dívida. Então, ora, a dívida, existe despesas da dívida, que é quando o Estado paga. E existe receitas da dívida, que é quando o Estado recebe. Nós já vamos entender como é que isso se divide. Por enquanto, ficamos só com essa informação, tá? Então, a gente vê aqui que tem receitas da dívida, que ficaram em 57% em 2020. Muita coisa, né? Ou seja, se é 57% do que o Estado arrecadou, foi com dívida. De diversas formas, nós já vamos ver. A gente tem aqui em roxo a parte de receitas destinadas, né, a outros entes, aqui receita corrente líquida, e essa parte amarelinho claro aqui são transferências à União, como o Estado transfere recursos à União, por exemplo. Então, pode ficar tranquilo com as dúvidas, que assim que eu acabar, a gente vai abrir aqui para um bate-papo, um debate e tudo. Então, a gente pode ver que tem as despesas e tem as receitas da dívida. Que no caso de 2020, olha que coisa, as receitas foram até bem maiores, tá? Só para a gente ter uma ideia dessa conformação, se a gente pegar aqui em série histórica, né, para não parecer que é só 2020. Então, se pegar em série histórica, esse azul clarinho aqui, ó, é desde 98 as receitas da dívida. A gente pode ver que ela foi mais alta no passado, ela caiu um pouquinho, depois ela voltou a disparar agora no último ano. Mas ela sempre foi perto de metade das receitas da União é dívida. E a mesma coisa as despesas. Se a gente pegar em série histórica aqui, ó, de 98 até 2020, a gente vê a mesma coisa, olha. As despesas também sempre foi próximo de metade das despesas da União. Então percebam que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Como assim? Tem receita e tem despesa da dívida? Como é que é isso? Então vamos entender primeiro, e aí tem o balanço geral, tá? Que nós vamos voltar nesse gráfico aqui mais de uma vez, nessa apresentação, que é exatamente a soma de receita com despesa. Ora, se você tiver mais despesas da dívida, quer dizer que você está pagando mais do que recebendo de empréstimo. Então, significa que você tem superávit primário, que é aqui em azul. Nós podemos ver que o Brasil, até 2013, tinha superávit primário, ou seja, ele pagava mais do que recebia. E se você pagar mais, você receber mais do que paga, você tem déficit primário, ou seja, você está se endividando. Por isso que a dívida pública brasileira, desde 2014, cresce tanto. Então, ó, a gente pode ver que o déficit primário do Brasil é na casa dos 120 bilhões de reais e, no último ano de pandemia, 443 bilhões de reais. Como assim? Quer dizer que teve um déficit de 143 bilhões no último ano? Teve um déficit de 143 bilhões de reais nos últimos anos. Né? É importante a gente tentar concatenar essas duas coisas para entender depois o que está acontecendo. Primeiro é só a apresentação dos dados, como eu falei, tá? Então, superávit primário aqui, ou déficit, é a soma de receita mais despesa. Se por acaso tivesse a mesma quantidade de receita e de despesa, ficaria no 0 a 0, né? Ou seja, você pegou emprestado o mesmo tanto que você pagou. Então, vamos continuar essa coisa. Então, para a gente entender melhor, o que são as despesas da dívida pública, né? As despesas não são difíceis de entender. Vou começar das duas últimas aqui, itens 2 e item 3, tá? Você tem os juros encargos da dívida, ou seja, quando você paga os juros da dívida que você tem. Você tem a amortização da dívida, que é quando você paga parte da dívida, né? A amortização é diferente dos juros. Os juros eu estou pagando só o tanto que aquela dívida aumenta anual ou mensalmente, de acordo com o caso. A amortização eu estou pagando partes da dívida. E eu tenho despesas de refinanciamento, que é o que as pessoas chamam de rolagem. O que é o refinanciamento, gente? É hiper simples a noção, né? Eu não tenho condições de pagar, eu pago mais título, pago o título emitindo mais título. Né? Então, eu pago o título da dívida que a pessoa iria receber do Estado emitindo outros, emitindo mais. Ou seja, eu só refinanciei a dívida, eu ampliei o prazo para pagá-la. Né? É como se eu tiver uma dívida no banco, eu vou lá no banco, faço um refinanciamento. Eu não tenho como pagar agora, eu aumento o prazo e com isso ele vai pôr novos juros, vai emitir um novo título de dívida. E as receitas da dívida é o quê? Ora,
As receitas de refinanciamento, porque o refinanciamento é uma operação de dupla mão, né? Como eu disse, você paga os títulos emitindo mais. Então, ao emitir mais títulos da dívida, você gera receita, e ao pagar, você gera despesa. É a rolagem, né? Faz parte da rolagem, está tanto em receita quanto despesa. A venda de títulos, então o Estado se financia, tem a dívida externa e a interna, mas aqui nós vamos focar mais na interna, porque hoje ela é o centro da questão do Brasil e do mundo. Até quando você emite títulos da dívida pública. O que é título da dívida pública? É um título de dívida. Né? Você empresta dinheiro para o governo. O governo emitiu lá títulos, um valor, vamos supor, de R$1 milhão, você compra os títulos que rendem juros e passa os R$1 milhão para o governo. Né? E tem os juros que outras pessoas pagam à União, tá? São pessoas que são devedoras da União. Quando a União é o credor, a pessoa é devedor. E existe, tá? Hoje o Brasil tem reservas internacionais aí de 300 milhões de dólares, por exemplo, e não tem dinheiro parado no capitalismo. Todo dinheiro no capitalismo está aplicado em alguma instituição bancária de algum lugar do mundo que, por sua vez, vai ser emprestado a outros. Então, esse dinheiro rende juros. Então, veja que a gente tem despesa e receita. E é muito importante a gente se apropriar disso, porque a crítica que normalmente a gente vê nas organizações de esquerda, que só mostra as despesas da dívida, tem gerado um verdadeiro alvoroço dos liberais na internet, que com alguma razão tem falado, por que vocês não mostram as receitas? Agora, o que nem os liberais e nem essa esquerda dominante mostra é como que as coisas se concatenam e o que elas significam. Então, nós já vamos partir para o próximo passo, que pode parecer um pouquinho complicado, mas é menos do que parece. Né? Então, aparentemente, o Estado funciona como uma empresa qualquer que necessita de crédito e fornece crédito. Só que não mesmo. Tá? Então, o que eu vou procurar mostrar aqui agora é como essa lógica do Estado de emprestar e de receber empréstimo é radicalmente diferente, cumpre um papel diferente da lógica de uma empresa que empresta, porque quando ela acumula e ela poupa no banco, ela está emprestando, tá? E recebe empréstimo. A do Estado é bem diferente, porque tem um mecanismo que diferencia o Estado da iniciativa privada, que é o seguinte, prestem muita atenção nisso, que ajuda a gente a entender o mecanismo e como que o mecanismo da dívida é muito mais profundo e nefasto do que parece à primeira vista, tá? Vamos pensar como funciona o dinheiro que tem uma empresa. Uma das grandes dificuldades que tem de entender as coisas no capitalismo é que coisas diferentes se expressam da mesma forma. Então, por exemplo, o dinheiro que tem a empresa é dinheiro, e o dinheiro que tem o Estado é dinheiro. Então, parece que Estado e empresas estão fazendo a mesma relação, porque eles são expressos pelo dinheiro, não é assim? O Estado arrecada com o dinheiro e paga com dinheiro. A empresa arrecada com dinheiro e paga com dinheiro. Então, parece que é a mesma coisa. Mas a diferença é muito mais profunda. Por quê? Porque, diferente do Estado, a empresa jamais consome o capital que ela possui. Jamais, jamais. Aí você pode me falar, como assim jamais consome? Quando a empresa compra matéria-prima, máquina, paga trabalhador, ela não gastou o capital dela? Não, ela não gastou. O capital só mudou de forma, porque as pessoas, os trabalhadores, máquina, matéria-prima, vão produzir uma nova mercadoria que vai ser vendida e transformar o dinheiro. O capital só muda de forma. É por isso que existe uma definição do capital como valor que se valoriza infinitamente, sem jamais ser consumido. Então, pensem assim, quando, por exemplo, uma empresa, vamos supor a Fiat aqui em Betim, ela produziu um carro e vendeu o carro. Quando o consumidor comprou e está consumindo o carro, a Fiat está produzindo outro que assume o lugar daquele. E assim, dia após dia, hora após hora, mês após mês. Então, o capital que os acionistas da Fiat têm, ele jamais é gasto. O que caracteriza o capital é que o capital nunca é gasto. Ele só muda de forma. Ora ele está na forma do dinheiro, ora ele está na forma dos elementos de produção, ora ele está na forma da mercadoria, que é vendida e transforma em dinheiro de novo. O Estado apenas consome os valores existentes. Então, vamos começar a criar a equação, fazer o problema, tá? Se o Estado apenas consome, já vou colocar essa pergunta e voltamos a ela mais à frente. Se ele só consome, como que é possível ele emitir títulos que rendem juros, que aparentemente é uma produção de capital igual de uma empresa? Né? Qual que é o papel que isso cumpre? E veja que os títulos que rendem juros do Estado é diferente de um banco, porque um banco nada mais faz do que pegar emprestado com a massa de empresas e emprestar para outras a juros mais elevados. Né? Então, ela só faz uma redistribuição, ela se apropria de uma fatia do valor por meio dos juros
mas para fazer essa operação que também é um movimento contínuo, né? Então, o capital que uma empresa acumulou e botou no banco está sendo emprestada para outra a juros naquele exato momento, né? O Estado não, ele consome. Ele tem uma série de funções mínimas que ele tem que exercer na sociedade, que não vai ser tanto o centro aqui. As funções do Estado não passam só pela dívida na sociedade que a gente vive, mas vai tentar entender o mecanismo que ela funciona. Então, o primeiro aspecto é esse. Fica a pergunta, fica a incógnita, né? Fica a dúvida, a questão. Se o Estado consome, diferente de uma empresa capitalista, que o capital nunca é gasto, de onde vêm os juros em que o Estado paga para os proprietários de títulos da dívida pública, né? Então, vamos aprofundar mais a questão, para a ideia ficar ainda mais clara. Vou bater nela aqui em mais de um slide, porque ela é fundamental para a gente entender depois o que o papel que a dívida está fazendo cumprir na sociedade. Por exemplo, o trabalhador nunca tem capital. Nunca. Tem algumas exceções raras na sociedade, nunca. Por quê? Porque o trabalhador, ele possui apenas renda na forma de salário, jamais capital. Seu dinheiro serve para o consumo. Depois de gasto, o valor desaparece. Por isso, você vai ter que trabalhar de novo e novamente, para poder receber de novo e conseguir gastar. Diferente da lógica do capital, que o mesmo capital que inicialmente foi adiantado pelo capitalista, seja lá como ele conseguiu, já permite produzir, que vira mercadoria, que vira dinheiro de novo, num circuito que nunca acaba. O trabalhador, não. Você pegou seu dinheiro, recebeu, gastou, acabou. Você tem que trabalhar outra vez para tornar a receber e tornar a ganhá-lo. A empresa capitalista, não. Jamais gasta os valores que possui, jamais gasta o capital. O capital só muda de forma. Ele sempre permanece sendo capital. Né? Faz um circuito que é mais ou menos assim. Né? Um circuito do capital industrial, você tem capital monetário na forma de dinheiro que se converte em produção dentro das empresas, da fábrica, né? Você tem um processo de produção que depois se converte em mercadoria. Ah, quando vende a mercadoria, gastou o capital. Não, gastou. Aí é o consumidor que comprou que vai consumi-la. Transformou em dinheiro de novo, que ele vai tornar a investir e vai ficar aqui nesse movimento. Claro que cada vez que isso aqui volta no capital monetário, ele volta de maneira ampliada. A empresa produz lucro, produz mais-valia. Ele pode tanto ampliar a produção dele como jogar em outro lugar. Mas veja que tem uma base real ali de uma produção que não acaba nunca mais, que está sempre garantindo que esse capital tem uma base do seu valor. Não é isso? Então, agora, o que significa o capital da dívida pública, expresso em títulos da dívida pública que rendem juros? Isso é uma forma de capital fictício. E por que é capital fictício? Porque o que acontece com a dívida pública? Quando as pessoas, as empresas emprestam dinheiro para o Estado gasta. Então, aquele valor deixou de existir. Ele é consumido. Ele deixou de existir. Só que o cara que emprestou dinheiro para o Estado continua tendo um título de papel que dá a ele não apenas direito àquilo que ele emprestou, mas também os juros. Então, como é que o Estado vai fazer para pagar se ele gastou? Olha, ele vai ter que continuar extraindo riqueza da sociedade por meio de impostos para poder pagar esses juros, para poder pagar esse título. Mas observem que tem uma diferença fundamental. Durante todo o momento que o cara que emprestou dinheiro para o Estado está com o título na mão e que o Estado consumiu, aquele capital não está mais atuando na sociedade. Ele tem apenas um título de compromisso do Estado, que o Estado, devido ao poder de conseguir extrair riqueza da sociedade por meio dos impostos, quando chegar na data do vencimento, o Estado vai extrair recursos da sociedade para poder pagar aquilo ali. Então, vamos ver, o movimento que acontece com o Estado ele é bem diferente, né? A gente tem aí a morte e a ressurreição, está escrito errado aqui, do capital. Por isso que é um capital fictício, é apenas potencial. O Estado tem o poder de consumir e de ressuscitar aquele capital, né? Então, a gente vai ver aqui o movimento. O Estado tem renda, né, que ele arrecada, tanto por meio de receitas da dívida, mas principalmente impostos. E aí o que acontece? O Estado consome, bem ou mal. E ao consumir, o que acontece com o capital que foi adiantado para o Estado, que virou renda para o Estado? Sumiu, foi gasto. Não é um processo de renovação, não é como na indústria. Desapareceu, morreu. Depois, o credor que emprestou dinheiro para o Estado, ele quer seu recurso de volta. Então, o que o Estado tem que fazer? Ele tem que retirar recursos da sociedade por meio de impostos, né, que vai se converter em renda, e agora, além de consumir, ele vai transformar essa renda em capital de novo. Porque ele vai mandar de volta
para os empresários, para os acionistas, para os credores da dívida pública brasileira, que miraculosamente agora recebe esse valor e reconverte ele em capital e volta a investir em qualquer lugar. Então, observem que tem um mecanismo muito diferente no caso do Estado e no caso de uma empresa capitalista qualquer, tá? Tanto do capital industrial como de outras. Eu não vou entrar tanto nesse tema aqui, que não é o centro, mas todas as empresas que não o Estado, que estão sob forma capitalista, ou produzem capital ou se apropriam continuamente do capital que é produzido em outro lugar para fazer uma função, como o comércio, como os bancos, por exemplo. Tá? Então, veja, agora vamos pegar isso que foi discutido e vamos voltar nesse gráfico aqui atrás. O gráfico do superávit primário. Antes a gente viu um fato, agora vamos tentar entender o fato. Percebam o que está acontecendo aqui de 98 até 2013. Durante todo esse tempo, na soma geral de receitas e despesas, o Estado pagava mais do que recebia. E significava que o Estado tinha uma dívida que todo e qualquer excedente que ele tinha, ele direcionava, ele ressuscitava esse valor que ele extraía da sociedade e transformava ele em capital de novo. Ou seja, ele pagava os títulos da dívida pública, o credor agora, com o título da dívida pública em mãos, ele vai investir onde ele quiser, no setor produtivo que ele quiser, o capital é ressuscitado, aquele dinheiro volta a atuar como capital. Quando a gente passa de 2014, justamente com a crise econômica no Brasil, acontece o contrário. O Estado passa a cumprir qual papel? Agora, ele está retirando o capital da sociedade e colocando para adormecer, transformando em capital fictício. Então, vamos ver aqui, depois vamos voltar nos gráficos uma vez mais para ressignificá-los, né? Então, veja que o déficit primário, que acontece principalmente em momentos de crise, quando o Estado tem déficit primário, ou seja, ele paga, né, ele recebe mais do que ele paga, ele aumenta seu endividamento. Nesse caso, o Estado absorve o capital excedente da sociedade que não mais encontra investimentos lucrativos. Gasta o que recebeu, coloca o capital para dormir e paga juros com os impostos. Então, essa é a soma geral. Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Esse movimento, mas um predomina sobre o outro, como a gente viu. E o superávit primário, que costuma ser em momentos posteriores à crise, o Estado tem que reduzir o máximo possível seus gastos para ressuscitar o capital que colocou para dormir e devolvê-lo ao capital privado. Tá? Então, uma vez mais, vamos voltar aqui para tentar entender melhor essa relação, né? Então, várias conclusões importantes aqui dão para tirar. Veja que, em todos esses momentos, a maioria dos recursos públicos, a gente viu que as receitas, na casa da metade, é dívida pública, as despesas, na casa da metade, é dívida pública. A maioria dos recursos do Estado, eles estão cumprindo o papel para o capital, para quem produz, para quem é proprietário do capital e não para o conjunto da sociedade. Ainda que a origem desse recurso só possa ser a sociedade no seu conjunto. E, sobretudo, o Brasil, que o imposto é sobre o produto e outras coisas mais. Então, veja que, nos momentos de crise, como que a gente está vivendo, o que o Estado está fazendo aqui? Duas funções para o capital. A primeira delas é o seguinte, é uma crise. A taxa de lucro está mais baixa. Os capitais não encontram lugares para investir, porque não tem consumidor, porque foi muita gente demitida, porque tem um exército de reserva enorme, gigantesco. E não tem como dar vazão àquela produção inteira. As empresas diminuem a produção, não encontram mais compradores pelos problemas que o próprio capitalismo criou. Aí o que você faz? O Estado apresenta uma solução. Ele absorve esse capital excedente que não tem mais lugar para ser investido, não porque a vida está boa para as pessoas, é pelo contrário, porque a vida está ruim, elas não conseguem comprar. Então, ele absorve esse capital excedente da sociedade, consome esse capital, então cumpre uma dupla função para o capital, tenta estimular o consumo com esse capital que ele absorveu, claro, a título de endividamento, aumentando a sua dívida, e esse capital vai, por assim dizer, metaforicamente, dormir até o dia que a economia melhorar um pouco, aí o Estado vai extrair o recurso de novo e vai, como aconteceu aqui de 98 e 2003, destinar o máximo possível do que ele arrecadou para dinheiro que se transforma em capital novamente. Percebam, isso é fundamental para a gente entender o tema. Essa parte azul aqui, que teve superávit primário, o que aconteceu aqui o tempo inteiro é que o tempo inteiro o Estado estava transformando renda em capital, recursos que ele arrecadou por impostos, pagando títulos, um excedente de pagamento de títulos para se transformar em capital de novo e assim remunerar o capital privado. Quando os capitalistas não encontram mais onde colocar o ninho para chocar seus ovos,
que ele faz? Já sei, não tem mais onde investir, não tem mais onde gastar. Então eu vou comprar título da dívida pública, vou pôr meu capital para dormir, porque sai do movimento contínuo de reprodução do capital. E aí, o dia que a situação melhorar, o Estado vai ter que extrair da sociedade da forma que for e me pagar de novo tanto o meu capital e com juros, ou seja, é como se eu tivesse feito um investimento em um outro setor produtivo qualquer. Né? Então, veja que o mecanismo da dívida ele é muito pior do que faz parecer a pizza da despesa. Porque a pizza da despesa dá a impressão seguinte. Ora, então, se por algum acaso algum governo quiser ter um enfrentamento, nem precisa mudar a sociedade capitalista. Né? Você usar toda a parte da despesa da dívida como gasto público, você conseguiria fazer um mecanismo universal de renda básica, conseguiria ampliar drasticamente os níveis de investimento em educação, em saúde, em auxílios de todos os tipos, né? Garantir um estado de bem-estar social, não é assim? Só que não. Não tem como, porque a gente viu que essa fatia aqui é de despesa e tem uma fatia gigante de receita. Então, por exemplo, em plena pandemia, o Estado tem recebido mais dinheiro dos credores, de compradores da dívida do que pago. Tem recebido mais do que pago. Nossa, então significa que aqueles empresários, aqueles caras que estão comprando títulos, eles estão querendo ajudar o Estado, eles estão querendo salvar a situação brasileira? Não, eles não têm outro lugar para investir. Crise econômica no paraíso e tudo, então o Estado está assumindo esse papel. Ele está pegando o recurso, gastando, e ao pegar o recurso e gastar, isso vai acontecer meio que naturalmente, porque a economia entrar em crise, o Estado arrecada menos, então ele precisa de dinheiro do setor financeiro, do setor bancário, ele precisa vender título, e o Estado vai agora, ele vai receber dinheiro que depois ele vai ter que gastar quando a crise passar, e ele conseguir resolver o problema do déficit, se conseguir resolver, ele vai ter que passar as décadas seguintes inteiras remunerando o capital, o dinheiro que eles não conseguiram investir agora. Né? Então, isso gera várias consequências. Isso é tremendamente agravado num contexto como o caso brasileiro, que é um país que passa por um processo de desindustrialização relativa pesado, ou seja, com as indústrias de manufaturados em outros lugares do mundo, sem ter controle nenhum sobre o processo produtivo, participando de uma parte muito pequena da cadeia de valor que existe. Então, um Estado como esse, para poder conseguir cumprir os compromissos que ele tem, que a gente está vendo aqui, que a grande maioria das entradas e saídas do Estado envolve o capital e não o consumo. Então, para cumprir isso aí, ele vai ter que reduzir os gastos ao mínimo possível. Então, eu pergunto para vocês, num país de industrialização como o Brasil, que não é produtor de tecnologia na grande maioria dos casos, embora, claro, que tem coisas acontecendo, mas para um patamar mundial, muito pouco. Numa situação dessa, o que o governo vai querer privilegiar? Fazer investimentos no ensino superior, que sequer são usados na cadeia produtiva, porque os produtos são desenvolvidos fora do Brasil, não são produzidos aqui, né? Ou ele vai poder querer cortar esse tipo de gasto, que o capital brasileiro não demanda mais, para poder garantir depois que ele consiga repor o capital que agora ele está adormecendo. Percebe a importância do mecanismo? Então veja que ele é um mecanismo de entrada e saída de recursos que faz com que o capital privado dê a tônica nas finanças públicas. E tem que fazer isso dentro da economia capitalista. Né? Isso quer dizer, evidentemente, que nós não temos que lutar por melhoria do pessoal de serviços públicos, de aumento de despesas em áreas essenciais, por auxílio, claro que não, nós temos que lutar. Agora, da mesma forma, quando a gente luta pelo aumento de salário dentro da empresa, a gente sabe que enquanto existir a forma salário, aquela empresa sempre vai continuar explorando na forma capitalista, e você pode até melhorar um pouco a sua situação, mas nunca vai botar fim ao problema, e depois esse negócio vai ser comido de novo. Aqui acontece o mesmo mecanismo. Né? Claro que nós temos que lutar para melhorar os serviços públicos, os investimentos em educação e tudo mais, mas dentro desse mecanismo capitalista, a gente pode ter vitórias, pode elevar a coisa um pouco mais para cima, mas isso é isso, vai levar um pouco mais para cima. E até se um governador bem intencionado assumir essa máquina aqui e não a quebrá-la, ele vai ter limites extremos para poder fazer qualquer coisa. Porque olha o que acontece, né? O Estado
para poder conseguir realizar suas tarefas, porque a arrecadação caiu, o país entrou em crise, ele vai começar a adormecer capital, vai começar a vender títulos da dívida pública, ou seja, transformar o capital que antes estava no sistema produtivo em um capital que está adormecido dentro do Estado e vai ter que passar o período seguinte tentando pagar, como a gente passou no período anterior. Né? Então veja que aqui a pressão era a mesma. Ou seja, tem que limitar todos os gastos ao mínimo, porque você tem que pagar o capital que foi emprestado antes e que o Estado já consumiu. E para pagar, você tem que transformar imposto em capital. Agora, entrou a crise, o que você tem que fazer? Você retira capital, consome com o Estado, eleva o seu endividamento, de maneiras a salvar o capital e repor depois nas décadas seguintes. E para você fazer isso, você tem que reduzir ao mínimo possível todo o consumo estatal. Ao mínimo possível todo o consumo estatal e transformar os impostos em capital de novo, pelo mecanismo da dívida pública. E a gente só vai entender isso vendo como que se dá esse jogo entre receitas e despesas, tá? Então, tem até um esquema mais complexo que a gente vai trazer aqui no anuário do ILAES, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, é só dando uma pincelada mesmo, que mostra a relação entre todos esses setores do capital. Aqui é importante apenas dizer que o Estado ele faz parte interna dessas engrenagens capitalistas. E mais, o capital perpassa por todos os poros a própria máquina estatal. E a dívida pública é um dos mecanismos centrais para esse processo. E o mais curioso, e vocês podem até ficar perplexos, mas boa parte dessa questão que eu estou colocando aqui para vocês nem é uma elaboração nova minha, está tudo na seção 5 do Capital de Marx, no livro 3, onde o mecanismo da dívida pública interna já atuava, ainda que na época ele não tivesse nem de longe a abrangência que ele tem hoje. Tá? Então, eu sei que tem algumas partes mais abstratas aqui que podem ter gerado dúvidas, e por isso acho que agora é muito importante a gente bater um papo, conversar, dizer claramente o que não entendeu, o que não está claro, porque eu acho que é fundamental a gente se apropriar disso para levar para a sociedade, para mostrar como a dívida coloca limites extremos à ação estatal, assim como o lucro coloca limites extremos à iniciativa privada. Então, ainda que tiver um capitalista bonzinho, vamos supor que tem um dono da empresa bonzinho, de bom coração, cristão, que tem amor ao próximo, né? Que pode ter, que quer mesmo que as pessoas vivam a melhor vida possível, mas ele vai ter que pagar o salário que o mercado coloca, porque ele está em concorrência com os outros, e a taxa de lucro da empresa dele é fundamental para que a empresa dele sobreviva. E por isso que o capitalista, no capitalismo, atua como personificação do capital. Ele pode ser lá na sua casa, no sofá, o que quer que seja. Agora, ele assumiu a empresa, ele tem que seguir as coordenadas que o seu capital impõe para ele continuar se valorizando, senão ele o perde. No Estado acontece a mesma coisa. Você assumiu a máquina estatal para tentar controlar a sociedade, você vai entrar dentro dessas engrenagens, tá? Você vai entrar dentro dessas engrenagens, onde a receita e a despesa da dívida faz com que a maior parte da arrecadação estatal se transforme ora, em transferência de impostos para capital, no momento que a situação está boa, agora os capitalistas querem investir, querem jogar dinheiro na indústria, na mineração, ou mesmo em outros países, que o seja. E no momento que a situação está ruim, eles correm para o Estado para socorrê-lo, e agora o Estado, inclusive precisando de recursos, absorve esse capital excedente da sociedade para liberá-lo de novo em outro momento. Tá? Então, acho que esse é o elemento central da engrenagem, da coisa toda, e que mostra que os limites para mudar a sociedade por meio da intervenção estatal, eles são tão extremos como os limites para mudar a sociedade pela ação da iniciativa privada, ou seja, os limites são muito estreitos. Existe uma margem, tá? Não vou querer ser aqui unilateral. Da mesma forma que um grupo de trabalhadores pode lutar e conseguir um aumento da remuneração salarial, um direito que ele não tinha antes, também é possível lutar e conseguir conseguimos no passado, inúmeras vezes, melhorias de direitos e tudo mais. Agora, essas engrenagens, elas vão estar sempre espremendo os gastos públicos à faixa mais reduzida possível, para que o capital possa remunerar o capital e possa gastar em gastos emergenciais nos momentos de crise, ou seja, o capital se adormecendo, que depois vai ter que ser ressuscitado. É a ressurreição do capital por meio do mecanismo da dívida pública. O capital é morto, depois ele é ressuscitado pelo Estado. Então, acho que tinha inúmeras outras coisas que daria para discutir aqui. Eu quis centrar nesse mecanismo, tá? Porque eu acho
que ele é fundamental para a gente entender como que esse mecanismo da dívida atua internamente ao Estado, fazendo com que o Estado seja parte interna ao capital. Então, essa ideia de que existe Estado de um lado e capital do outro é completamente equivocada. O Estado faz parte das engrenagens internas do próprio capital. E quem atua diante do Estado sobre a forma capitalista, do Estado capitalista, ele vai ser gestor do Estado de maneira muito próxima do que um administrador é gerente de uma empresa. Ele é muito mais guiado por determinações impessoais que impõem um certo rumo para que aquilo sobreviva do que por sua vontade pessoal e a sua intenção individual. Tá? Então, vocês podem ver que no momento da crise da pandemia, mesmo com a paralisação de inúmeros setores, o Estado teve que manter a quantidade de renda, um patamar mínimo de renda, para que a coisa toda não se desmoronasse. Maravilha, eu acho que tem que ter apoio assistencial mesmo para todo mundo e tudo. Só que como que se dá esse apoio? Por meio de transformar capital em consumo. E depois esse capital que foi transformado em consumo vai ter que se transformar em capital de novo. Então a gente pode ver o que aconteceu no Brasil aqui em 2020, que teve 743 bilhões de déficit, primário, né? Que é o déficit, o balanço da dívida. Então vocês podem ver que para onde correr não tem saída. Então nós não somos revolucionários por opção, tá? Qualquer lado que você correr aqui vai dar problema. Pode ter uns que, no primeiro momento, são melhores, piores, mas o caminho que a coisa segue é sempre submeter todo mundo a um mecanismo de valorização do capital, inclusive as ações estatais. Você só teria como resolver o problema da pandemia, do auxílio assistencial, através de medidas que contrariassem a própria lógica do capital, como a apropriação dos lucros, do excedente das empresas, que inclusive lucraram em patamares muito próximos aos anos anteriores, nós vamos mostrar em nosso anuário. Só que como que isso aconteceu? De fato aconteceu isso, porque os lucros que as empresas tiveram, elas não revestiram. A coisa foi direto ou indiretamente para o Estado, só que depois vai ter que devolver com juros e correção monetária. Tá? Então, me encerro por aqui, para dar tempo da gente fazer aí uma boa discussão, um bom debate a respeito. Sou consciente de que alguns pontos que eu expliquei podem não ter ficado claro, então podem ter toda a abertura do mundo para poder colocar as dúvidas e que não ficou claro e tudo mais. Espero que dá para ter dado uma deixa da nossa concepção de por que nós somos revolucionários, né? De por que nós escolhemos a opção de organizar a classe trabalhadora para destruir o capitalismo e o Estado capitalista, construindo outro que seja controlado, organizado pela classe trabalhadora. Na nossa opinião, é porque não tem nenhuma outra saída. Tá? Não tem nenhuma outra saída, não é porque nós acreditamos... Porque se existisse outra saída menos dolorosa, preferiríamos ela. É igual a vida pessoal nossa, né? Você só tem uma saída radical quando você não tem mais para onde correr, né? A gente prefere uma coisa controlada e tudo mais. Mas realmente não é possível. A gente pode ver aqui que o Estado ele faz parte, ele é um órgão interno, ele tem suas funções específicas, o seu papel específico. Ele não é idêntico à empresa, mas ele cumpre um papel interna à lógica de reprodução do capital. Portanto, querer mudar o capital pelo Estado capitalista não faz sentido nenhum. O mecanismo da dívida pública é chave para a gente entender isso. Então é isso, gente. Estou aí agora à disposição para a gente continuar essa conversa e esse bate-papo. Beleza, Gustavo. Nós já temos 2 inscrições aqui. Aí vocês podem levantar a mãozinha ou escrever aqui no chat e a gente vai organizando. Primeiro é o Clécio. Gustavo, primeiro, muito obrigado, parabéns pela explicação, foi muito boa. Vou botar algumas dúvidas que eu acho que são pontuais, porque para mim o entendimento geral ficou muito claro. Mas eu tinha algumas questões assim, tem um viés, né? Que é o viés, talvez, que a gente possa chamar mais reformista, de que seria possível, uma vez se apropriando da máquina do Estado, tornar o Estado expansionista, um Estado que consiga cada vez mais fazer gastos com políticas públicas, né? Como se isso fosse uma forma de redistribuição aí da riqueza gerada no sistema. Você
conseguiu provar aqui que isso não acontece, pelo menos no caso brasileiro. E a minha primeira dúvida era se nos países centrais essa lógica é a mesma. Porque a gente ouve falar que os Estados Unidos é expansionista há muito tempo, não sei se os países da Europa também seguem essa mesma lógica. Ou se lá eles conseguem, pelos mecanismos aí, né, de apropriação internacional das riquezas produzidas, eles conseguem fazer com que o gasto público, né, a parte da riqueza que chega para a sociedade na forma de políticas públicas atue de forma diferente do que atua aqui no Brasil. Outra coisa que eu acho que é mais pontual, né, mas não precisaria se aprofundar muito sobre isso, é o papel da taxa de juros nessa história aí, porque também é uma outra perspectiva reformista que a gente deveria fazer com que a taxa de juros fosse o mais baixa possível, porque a taxa de juros é o grande demônio, às vezes, né? Parece que é a usura. Uma vez que as taxas de juros ficassem baixinhas, as coisas estariam mais ou menos resolvidas. Obrigado. Agora o Pedro, e não tem ninguém inscrito. A gente pode abrir para intervenção também, não necessariamente perguntas. Gustavo, mais ou menos na linha do que o Clécio também falou, eu acho que seria interessante explorar, que é uma coisa que eu não entendo 100% ainda, também a relação da dívida e da moeda também. Então, que como que a dívida e a moeda eventualmente acabam virando a mesma coisa, quando a gente pensa no valor de troca e tudo mais. Mas é interessante essa questão de Estado e mercado, porque são instituições que são historicamente criadas ali, uma em função da outra, né? Mas era só isso mesmo, a questão monetária no meio da questão da dívida pública. Samuel? Eu tenho uma pergunta técnica, na verdade, eu suspeito a resposta. Desculpa, gente, eu tenho essa mania de esquecer de vocês, né? Obrigado pela apresentação, Gustavo. Aqui no quadro que ainda está compartilhado conosco, em 2020, o déficit primário de 743 bilhões, se não me engano, esse valor exclui a transferência que o Bacen fez de um pouco mais de 300 bilhões de lucro cambial pela desvalorização do real, que foi contabilizado pelo governo como receita, né? Que, portanto, significa que, na prática, né, o governo federal em 2020 gastou, né, mais de 1 trilhão a mais do que arrecadou, com a bênção, né, do Congresso, e todos os efeitos, né, políticos que isso naturalmente tem. Então, a pergunta é como que você entende essas receitas financeiras do Estado, né, como é o caso, né, das receitas por operações cambiais, e o papel que a política, se der, né, para falar disso, assim, o papel que a política monetária, né, o controle da valorização ou desvalorização da moeda, cumpre, né, tanto no mecanismo da dívida, quanto, vamos dizer assim, né, no conjunto dessas tarefas que o Estado precisa cumprir para atender os interesses capitalistas. Francisco. Olá, pessoal. Estão ouvindo? Eu queria agradecer ao Gustavo pela mais essa aula, né, trazendo conteúdo para a gente, sempre de uma forma pedagógica, didática, né? Gustavo, eu considero assim, um grande educador, né, da classe trabalhadora para o projeto marxista, né? Gustavo, isso aí que você apresentou, isso destrói, né, a vulgaridade liberal de que o Estado e o capital estão em oposição, né? Que o Estado é um entrave ao capitalismo. E, ao mesmo tempo,
destrói a vulgaridade oposta, né? Quer dizer, o outro lado da moeda, que é a vulgaridade desenvolvimentista, né? Que vai disseminar a ideia de que o capital financeiro sequestra, sangra o Estado, né? E que isso vai produzir um certo entrave, né? ao desenvolvimento do capital industrial. Isso está, quer dizer, isso aí que você mostra, né? A dívida com esse processo, né? Esse mecanismo de apropriação de valor como custo, né? Quer dizer, esse movimento que você mostra aí de morte e ressurreição do capital, você está mostrando que esse movimento cumpre um papel crucial, né? Central, essencial na manutenção até na manutenção do processo de produção de capital. Agora, como que esse processo aí ele vai interferir nas condições de vida da classe trabalhadora nesse atual momento de recolonização, né? Quer dizer, de reconversão do Brasil a celeiro do mundo, explorador do solo, quer dizer, na verdade a minha pergunta seria assim, como que esse processo da dívida, de morte e ressurreição, né, então, assim, de reciclagem, né, do processo de produção capitalista, como que isso age em conjunto com esse processo de recolonização? Quer dizer, você chegou até a mencionar isso, mas eu queria saber se daria para desenvolver mais assim, a relação da recolonização do Brasil com esse mecanismo da dívida, e se possível, assim, se puder traçar um paralelo desse processo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? Quais seriam as diferenças assim, mais significativas existentes entre o impacto da dívida no Brasil, que está nessa posição colonizada, né, na divisão internacional do trabalho, de explorador do solo, etc., e nos Estados Unidos, que digamos assim, são a máquina locomotiva, né, da indústria no mundo. Seria basicamente isso. Obrigado. Um abraço, pessoal. Gustavo, tem mais duas perguntas aí no chat. Você quer responder essas primeiras? A gente faz a leitura e já emenda e depois abre uma próxima rodada? Você prefere responder essas de uma vez? O que você acha? Pode ser, pode ser. Aí na próxima eu faço a leitura, né? Do Henrique e da Rosilene. Isso, tranquilo. Beleza, vai lá. Vamos lá, todas muito interessantes, e é óbvio que uma apresentação a gente tem que escolher certas ênfases, né? Eu tentei pegar o núcleo central da questão da dívida, foi bom que as perguntas expandiram, e eu acho que permite enraizar o que foi falado antes para os outros temas que são relevantes. Então, vamos lá. O mecanismo interno, vamos lá, com calma, o mecanismo interno é o mesmo no Brasil e nos países centrais. O que não quer dizer que os efeitos sejam iguais. E aí eu já vou entrar nisso já, tá? Esse mecanismo interno, ele é ineliminável. E vocês podem ver, inclusive, que o grau de endividamento público interno, ele não é uma variável especificamente brasileira. Ele é uma variável quase que universal no mundo inteiro. Óbvio que, às vezes, alguns países conseguem viver por períodos maiores de expansão do capital, e ao viver períodos maiores de expansão do capital, se arrecada mais, o Estado remunera mais o mercado do que o mercado joga seus capitais para o Estado, e o endividamento cai. Isso acontece também, né? Mas, às vezes, a necessidade que existe em alguns países centrais é até maior, porque a massa de capital que circula ela é muito grande, e qualquer instabilidade, os Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos recorreu ao endividamento público, entre aspas, descontrolado com a crise de 2008 e 2009 para poder salvar o mercado naquele processo, né? Literalmente esse processo de colocar o capital para adormecer e ressuscitá-lo. Agora, a diferença é que um país central, ele não apenas produz muito mais valor, mas ele recebe valores de outros países do mundo inteiro. Então, ele trabalha num nível muito mais amplo de acumulação do capital. Então, mesmo que o Estado destine uma parte gigante de sua arrecadação para o setor público, ele tem um espaço de ação maior, ele vai ter um mercado de trabalho mais alargado. Então, os problemas que envolvem o Brasil é muito mais, tá? Envolve a estrutura produtiva do Brasil no seu conjunto e sua posição na divisão internacional do trabalho, do que o mecanismo da dívida pública isolado. O movimento da dívida pública faz parte disso,
conduz o Brasil a um endividamento que ele não pode pagar, ou que ele vai ter que tomar medidas muito mais drásticas, vai ter que fazer ataques muito mais profundos no período seguinte. Mas o mecanismo ele é o mesmo, porque ele é um movimento interno ao capital. Ele é um movimento interno e necessário, ou seja, o Estado só consegue qualquer recurso para além do que ele arrecada por meio do mercado financeiro, e ele só pode fazer isso emitindo título, porque, como eu disse, ele não produz capital. Então, é unicamente através do mecanismo de adormecer e ressuscitar o capital. Ele pode precisar disso em maior ou menor medida, de acordo com o momento histórico e de acordo com a situação, mas é o único meio que ele tem, é o único meio que ele pode se apropriar do capital. Agora, o que é interessante é que a gente vive um momento que os estados usou isso de maneira abundante para poder tapar as crises. E o que aconteceu é que essas crises se transferiram em grande medida para o Estado e, a partir daí, para o restante da sociedade. Ou seja, levam indevidamente generalizados os estados no conjunto do mundo. Né? A taxa de juros, nesse processo todo, ela é muito curiosa. Tem um ponto muito pouco discutido. Veja, ninguém controla o mercado capitalista, mas o fato de você não controlar não significa que não exista pontos em que se possa intervir. Os juros é um desses. Né? Marx, quando discute a taxa de juros, no livro 3 do Capital, ele fala assim, olha, não existe uma lei que regula os juros. Pode existir tendências que tendem a fazer ele a crescer ou a reduzir, mas uma lei que o determina, não. A única coisa é que se os juros for maior do que a taxa média de lucro da sociedade, não pode ficar assim por muito tempo. Senão todo o capital da sociedade vai para o setor bancário. Né? E se os juros for abaixo de zero, o capital desaparece. Então, ele, ao menos por muito tempo, ele não pode ficar nesse patamar. Agora, qual é a questão da taxa de juros aí? A taxa de juros envolve muito mais uma tentativa de controle da política monetária. Porque o dinheiro que circula na sociedade, ele apenas expressa a produção que existe nela. O dinheiro não paira no ar. Né? Você tirou a produção, o dinheiro não vale mais nada. Você pode, o dinheiro é meramente representação do valor. E o que é o valor? São as mercadorias que são produzidas e circulam em cada país. Por isso, países dominados como o Brasil tendem a ter, não agora na situação de crise que a gente vive, mas uma taxa de juros muito maior. Né? Porque como a circulação de mercadorias ela é uma coisa que é extremamente instável, que reduz constantemente ou não segue a mesma tendência mundial, e cada vez mais parte da riqueza que é produzida aqui migra para fora, e aliás, nós somos muito mais consumidores de riqueza do que produtores. Né? Você pega um celular, a gente não tem domínio tecnológico disso. Os gastos que são feitos em pesquisa, desenvolvimento, são feitos todos lá fora. No máximo, você monta aqui no Brasil. Chega os componentes todos, aí você monta uma sériezinha da Samsung não sei onde, que só vai montar. Ou seja, a produção dessa riqueza, ela está toda fora do Brasil. O Brasil tem que pagar como exportação, isso é transferido para fora. Né? Então, se a circulação de mercadorias é débil, qualquer oscilação monetária gera inflação. Então, se você tiver uma emissão de moeda muito acima da circulação de riquezas no país, vai gerar um processo de inflação. Então, o país tenta evitar isso como? Pela taxa de juros. Porque essa mesma taxa de juros que regula a compra e venda de títulos da dívida pública é o que regula o juros bancário. Né? Porque o juros bancário ele só vai emprestar o dinheiro para as pessoas acima dos juros do título da dívida pública, porque senão ele vai comprar título da dívida. Puro e simples. Ele vai pegar o título da dívida e não vai emprestar de novo para ninguém. Ele vai ficar com aquele título do governo que vende juros. Então, o título do Bacen, do governo, ele regula a taxa de juros da sociedade. A taxa de juros não de poupança, viu, gente? De empréstimo que você pega com a instituição bancária. Ela é sempre acima da taxa de juros estipulada pelo Banco Central, que é o valor da taxa de juros dos títulos da dívida pública. Isso é uma tentativa de fazer o quê? De minguar a circulação monetária, porque vai ter pouco crédito, os juros é alto, pouca gente vai pegar empréstimo, então vai ter menos circulação de moeda, e tendo menos circulação de moeda, você faz com que mesmo uma produção rebaixada, mesmo uma produção em baixa, você consiga manter a política monetária de maneiras a não ter uma inflação descontrolada. E óbvio, isso faz com que o quê? Países como o Brasil tendem a pagar muito mais juros que os Estados Unidos, por exemplo. Porque os Estados Unidos, ele pode ampliar o seu crédito porque a sua produção, não só aquela situada nos Estados Unidos, a produção que os Estados Unidos controla, ela cresce numa proporção que acompanha o fluxo monetário da sociedade. Então, os Estados Unidos podem deixar juros baixos, isso vai fazer com que tenha empréstimos baratos. Se vai ter empréstimos baratos, vai ter
mais crédito, e se vai ter mais crédito, vai ter mais dinheiro circulando, só que esse dinheiro circulando corresponde a mais mercadoria. O Brasil, na posição dominada e periférica que ele se encontra, ele não pode recorrer a esse tipo de coisa, porque senão vai ter inflação descontrolada, ele tem que elevar a taxa de juros lá em cima. Ou seja, sim, o mecanismo é o mesmo, mas em países periféricos quanto o Brasil, tende a migrar mais recurso do Estado, então já respondendo agora a pergunta do Chico lá embaixo, tende a migrar mais recurso do Estado para a iniciativa privada. Não porque o mecanismo é outro, mas porque esse mecanismo opera, em média, em taxas de juros muito mais altas. Tá? Então, assim, eu rejeito completamente essas explicações subjetivas dessas coisas em termos de confiança. É óbvio, se você tem uma economia em frangalhos, vai ter pouca confiança. Agora, a pergunta é por que as pessoas têm pouca confiança, né? Então, países periféricos como o Brasil, eles tendem a remunerar em uma proporção muito maior o capital privado, porque ele precisa de juros altos para poder minguar o crédito e fazer com que a política monetária, a emissão de moeda, não cresça mais que a produção de mercadorias. Inflação é isso, viu, gente? Esse processo que a gente viu aqui naquele slide, ó. Tá? Inflação se o capital monetário que circula na sociedade, ele cresce a um patamar maior do que a produção de mercadoria, você tem inflação. Como é que você faz com que o capital monetário não seja tão grande? Você bota juros altos. Ao botar juros altos, o que você está fazendo? Você está evitando, você está trazendo a maioria dos recursos para o Estado para poder adormecer e depois você vai ter que pagar juros mais elevados. Então, essa é a maneira como se tenta minguar a inflação em países com economia em frangalhos como a do Brasil, por política monetária. Países como os Estados Unidos não precisa se preocupar tanto com isso, porque a produção dele, a política monetária se expande no ritmo que a sua produção se expande, ou eles tendem a ser razoavelmente mais próximos um do outro. Claro que situações como crise e tudo, colocam isso tudo por água abaixo, né? Então, teve as perguntas com relação à moeda, tá? E a desvalorização monetária. Bem, tem duas facetas do problema, né? Duas facetas do problema. Primeiro tem a moeda nacional, o real, e tem a relação da moeda nacional com as moedas estrangeiras. Samuel tem razão quando ele menciona a questão do Bacen, mas aqui eu estou mostrando a dívida interna, né? E a dívida interna é aquela que se dá entre compra e venda de títulos públicos. O Bacen, ele gere as reservas internacionais do Brasil, né? Inclusive podendo vender dólar e tudo mais. Então, vou separar as coisas. Ponto 1, moeda real, né? A moeda brasileira, ela é emitida basicamente através desse mecanismo de compra e venda de títulos da dívida pública, né? Quando você compra o título, o Estado compra o título, ele pegou o título e deu dinheiro, ele está jogando dinheiro no mercado. Quando ele vende o título, ele faz o contrário, ele está retirando dinheiro do mercado. Então, quando o Estado precisa de recursos que ele não tem, você eleva a margem de compra e venda de títulos públicos de maneira a conseguir a emissão monetária que permita ao Estado pagar um déficit, por exemplo. Então, isso é uma coisa. Já a relação do câmbio do real com as moedas estrangeiras está relacionada fundamentalmente à divisão internacional do trabalho, ou seja, as trocas do Brasil com o mundo. Tá? Então, um país que ele necessita, que ele importa muito mais do que exporta, ele necessita o tempo inteiro de usar a real, transformar na moeda, no caso do dólar, por exemplo, que normalmente é o padrão de medida que domina hoje no mercado mundial, para poder importar mercadorias e fazer isso numa proporção maior do que a entrada de dólar no Brasil. Quando isso acontece, a moeda tende a se desvalorizar. É por isso que o Banco Central tem lá reservas de dólares, e ele tende a vender dólares quando isso acontece, para poder equilibrar a balança, né? Então, esse ponto não foi crítico no Brasil no último período, por causa do preço das commodities, né? Ainda que a gente se desindustrialize o tempo inteiro, e tem sido frequente isso, perca controle tecnológico, de conhecimento, inclusive faz com que a gente dependa menos do ponto de vista da nossa débil economia capitalista. Por exemplo, o nosso sistema de pesquisa, desenvolvimento. Mas esse preço das commodities equilibrou um pouco a balança comercial brasileira. Até por isso o real não chegou a despencar, mas no sentido mais lato da palavra, como aconteceu em outros momentos do passado. Apesar de agora estar em 5 e pouco, mais ou menos, né? Mas a dívida externa é outro mecanismo
de regulação interna, mas que é um mecanismo necessário do capitalismo. Só que ela está mais relacionada ao processo da relação entre o capital nacional e o capital internacional, ou pelo menos as empresas sediadas no Brasil e as sediadas fora do Brasil. As que compram e vendem em real e as que compram e vendem em outra moeda. Está mais vinculado a esse processo. E aí você tem, se você tiver reservas internacionais, você tende a vender essas reservas para poder equiparar o déficit na balança comercial. Se você não tem reservas, a sua moeda vai desvalorizar. A sua moeda vai desvalorizar porque cada vez mais é a moeda estrangeira que está medindo a riqueza daqui. E a sua moeda mede menos riqueza. Moeda é um espelho, gente. Se a gente parar para pensar assim, muita coisa na sociedade fica mais simples. A moeda é meramente o refletor da riqueza. Ela espelha a riqueza que é produzida na sociedade. Ela, por si só, não é nada. Por si só, ela não significa nada. Moeda não tem nem nunca teve valor intrínseco. Ela pode ser ouro, mas o valor que ela representa é das mercadorias que ela espelha. Então, quando você tem a riqueza do Brasil medida em dólar, na maioria dos casos, por causa do déficit da balança comercial, a moeda nacional, ao espelhar menos riqueza, tende a valer menos. O que você pode fazer na situação dessa? Jogar os juros lá para cima, para ter pouca emissão monetária e, nesse sentido, ter pouca circulação da sua moeda e não ter inflação, e, com isso, pagar mais juros e remunerar mais ainda o capital privado. Então, espero que eu tenha conseguido, pelo menos, explicar o que eu penso a respeito da questão minimamente, tá? Sim, eu acho que um dos pontos que o Chico coloca, eu acho que por um lado, a vulgaridade liberal de que o Estado e o mercado, né, estão em oposição. Eles não estão em oposição, e serve também para a vulgaridade intervencionista, que acha, por exemplo, uma corrente hoje bastante grande, que acha que dá emitindo dinheiro para resolver o problema brasileiro. Emitindo dinheiro pode endividar, porque o Estado vai sempre poder pagar a dívida, né, porque ele é o emissor da moeda, então é só ele emitir mais título, e esquece que esse dinheiro que é emitido, se ele não tiver a contraparte no valor que ele expressa, né, você vai gerar realmente um caos na sociedade, no sentido mais amplo do tema. A questão do Brasil periférico, como país periférico, ela se expressa no sistema como um todo. E aí, na fala que eu dei, agora, nesse momento, algumas facetas já acho que deu para ficar palpável, por exemplo. Como, por exemplo, países periféricos do Brasil tendem a ter taxa de juros alta, ela não atua sobre outro mecanismo, mas ao ter taxa de juros base mais alta, ela remunera mais o capital. E o que é remunerar mais o capital? É retirar dinheiro dos impostos, que no fundo são dinheiro dos trabalhadores, sobretudo no Brasil, como quase todo imposto é sobre o produto, embora mesmo o imposto sobre o lucro foi o trabalhador que produziu, mas não vem ao caso por agora. Ela vai ter que retirar cada vez mais desses recursos para direcionar para quê? Para a melhora do sistema de ensino brasileiro, para a melhoria do SUS, para garantir a aposentadoria de toda a geração do Brasil, para fazer políticas de desenvolvimento, para fazer investimento público, investimento em saneamento. O Brasil, um país, o Maranhão tem 80% das residências não tem nem saneamento básico. Para fazer investimento, não. Ele vai ter que cada vez mais remunerar o capital privado. Tá? Então, esse dinheiro que entra para o Estado, e pior, um país como o Brasil, as pressões são muito maiores do que, por exemplo, nos Estados Unidos, embora lá exista também, porque lá tem juros mais baixos do que no Brasil, então, pelo menos essa fatia dos juros, ela é menor, e a economia do país, ela circula numa velocidade e intensidade muito maior. Então, mesmo que o Estado direcione 50%, 60% das suas receitas para o mercado privado, o que sobra, mesmo relativamente, ainda é muito mais, né? Então, no caso do Brasil, começa a se tornar uma questão de vida ou morte, por exemplo. Para que vai ter estante universidade pública? Para que isso? Né? A gente nem usa, e pior, em grande parte não usa mesmo. E eu tenho chamado a atenção para isso, que eu acho que todo o sistema de educação superior tem que ter um projeto estratégico de Brasil. Né? A gente está fazendo um estudo do ILAESE aqui e achamos um dado muito interessante, só para dar um exemplo aqui para vocês. A gente consegue, pela RAIS, ver as pessoas que têm doutorado e mestrado, e que estão trabalhando, em que lugares elas estão trabalhando. Quase todas as pessoas com mestrado e doutorado estão trabalhando na universidade, e sobretudo na universidade pública, inclusive nos setores de engenharia, computação, todos. Por quê? Porque a economia brasileira, que hoje é consumidora de riqueza, muito mais do que produtora de riqueza, não demanda trabalhador qualificado. Né? Eu formei em computação, eu tenho colegas, eu já contei essa história várias vezes, que quiseram entrar na iniciativa privada e tiveram que esconder que tinha doutorado, porque se soubesse que tinha doutorado, não conseguia emprego.
né? Não conseguia emprego porque os caras iam ter que pagar o salário mais alto e os caras não demandavam aquela qualificação. E veja que nós estamos totalmente dentro da tecnologia que está sendo forjada agora, da nova transformação tecnológica, que vai ser um dos pontos que a gente vai tratar no ar, mas como consumidor dessa tecnologia e não como produtor. E se dá por transferência de valor de outros países para cá. E com todos os problemas monetários que daí decorre, evidentemente. Né? Balança comercial, qual riqueza o real de fato expressa e qual as moedas internacionais expressa. Cada vez mais a moeda brasileira expressa menos riqueza, inclusive as que estão circulando dentro do Brasil. Isso necessita de taxa de juros mais elevada para poder reduzir a circulação monetária. Pelo menos essa é a saída liberal do problema. Mas a saída keynesiana não é melhor. Percebe? Então, bem, falei bastante já. Mas o mecanismo de colonização, o Estado é uma faceta desse problema. Ele está muito mais ligado ao controle que o conjunto de países tem de setores estratégicos, de setores produtivos estratégicos. Aí está a briga da divisão internacional do trabalho. Né? O Estado ele tem a seguir esse fluxo e cumprir os papéis específicos de acordo com o caso. Mas ele está muito mais ligado a isso. Gente, parem para fazer uma análise depois dos principais países do mundo. Quem que controla o setor eletroeletrônico? O setor automobilístico? O setor farmacêutico? O setor de máquinas e equipamentos? Em cada um desses casos, vocês vão encontrar 3 ou 4 países que têm controle tecnológico disso aí. Vou dar um exemplo para vocês. A Embraer quase foi vendida para a Boeing. Não foi por razões externas que fez a Boeing desistir de comprar. O Brasil tem dos poucos países do mundo que consegue montar um avião. A China, ela criou uma empresa chamada Comac. Essa empresa está tentando produzir um avião, patamar aí, esses Boeings menores e tal, que a gente pega quando usa aqui no Brasil. Ela dedicou orçamento ilimitado. A empresa pode gastar o tanto que ela quiser para poder construir esse avião. Tem 11 anos e o primeiro exemplar talvez saia no final desse ano. E ela não conseguiu. Perder a Embraer é perder um conhecimento que você deixa de ter controle tecnológico sobre algo, que se você quiser voltar atrás e fazer isso no futuro, você vai precisar de 20, 30 anos, se tiver com poucos recursos, nem isso. Ou seja, é inviável do ponto de vista do capitalismo. Né? Você vai lá para um banco fazer um empréstimo para criar uma empresa e fala que você vai desenvolver uma tecnologia que daqui a 50 anos o produto vai sair. Então, eu acho que essa é uma das questões centrais que está aí na questão da divisão internacional do trabalho e que é acentuado aí que se acentua cada vez mais aqui no Brasil. Bem, vou ficar por aí para dar tempo de comentar as outras questões, tá joia? Beleza, Gustavo. Tem 3 perguntas aqui. A Savana também se inscreveu. Acho que por causa do horário a gente podia encerrar agora, né? Enquanto eu faço as leituras, se alguém quiser se inscrever, coloca o nome aí no chat, ou levanta a mão e a gente já pensa no fechamento. O Henrique Coelho perguntou, inscrição e pergunta. Segundo a cantilena de alguns economistas heterodoxos, seria possível, com as políticas desenvolvimentistas corretas, dinamizar a economia, aperfeiçoar a arrecadação e minorar o problema da dívida. Gostaria de algum comentário do Gustavo sobre essa utopia desenvolvimentista. Agradecido. Aí a Rosilene também perguntou. Me inscrevo e pergunto aqui. Que função tem, então, a participação dos partidos de esquerda em eleições? Samuel, uma questão importante nesse processo é o controle da inflação, né? Porque o juro real é a taxa de juros inflação. Inflação acima da Selic significa desvalorização do capital que o Estado retirou da economia? Foram as 3 perguntas. A Savana tinha levantado a mão. Você se inscreve, Savana? Sim, né? Agora, Savana. Sim, posso? Claro. Primeiro, eu queria parabenizar o Gustavo, mais uma vez, brilhante, né, na sua exposição e nos dados que você traz. Obrigada. Eu acho que você demonstrou com muita propriedade, a partir do desvendamento desse mecanismo da dívida pública, como o Estado não é externo ao capital, né? Você deixa isso claríssimo, né? E mostra como ele também está presente em todos os países capitalistas, óbvio, né? E embora com resultados diferentes, né? Em função da sua posição na divisão internacional do trabalho.
Então, você mostra claramente que administrar o Estado é administrar o capital. Mas você também mostrou na sua exposição, embora muito didática, muito clara, que não é um mecanismo fácil de ser apreendido. Aliás, ele é bem escondido, não é? E ele compreendeu, é fundamental, entendo, para o posicionamento dos trabalhadores, posicionamento político dos trabalhadores. Então, a minha pergunta é simples. Como você sugere, o que você sugere para que esse mecanismo possa ser difundido, né, de maior conhecimento, de domínio dos trabalhadores? Qual seria o caminho para socializar esse conhecimento, não é? E possibilitar que, a partir da consciência dele, do conhecimento dele, porque administrar o capital não resolve o problema da classe trabalhadora, não é mesmo? É isso. Obrigada. Foram essas, Gustavo. Ok. Então, é um desafio, né? Eu confesso para vocês que já tem muito tempo que eu sou questionado sobre o tema da dívida pública. Isso aqui é uma das primeiras tentativas que eu estou tentando fazer de apresentar o tema. Inclusive, a partir das perguntas que surgiram e tudo, eu já pensei várias formas de inserir e alterar alguns elementos, né, da apresentação de maneira a tornar a coisa ainda mais visível, né? Mas eu acho que é uma discussão urgente, que ela está atrasada, porque a gente faz um debate predominantemente torto, né, com relação à questão, e que eu acho que mostra que a dívida pública ela é muito pior, né, porque ela, de fato, coloca limites estreitíssimos para a intervenção estatal e, estruturalmente, os limites são praticamente absolutos. Isso, indo um pouco à questão da Rosilene, eu acho que não necessariamente tira a questão da participação das eleições. Eu coloco uma questão que eu acho que é bastante tranquila de entender, né, nesse sentido. Nós só podemos atuar dentro dos espaços que o capitalismo nos oferece. Nosso objetivo é atuar nesses espaços que o capitalismo oferece para conseguir conduzir as pessoas para um processo que destrua o capitalismo, mas nós só podemos destruir o capitalismo de dentro dele. Veja que um dos centros da proposta socialista é exatamente acabar com a forma salário, ou seja, uma forma onde o trabalhador não tem controle nenhum do processo de distribuição da riqueza produzida, ele apenas produz em troca de um valor que ele recebe na forma de dinheiro, que ele não sabe o que significa, que participação que aquilo ali tem no produto social, né? Nem por isso a gente está contra lutar por melhoria do salário. Agora, o problema é que se a gente luta por melhoria do salário e acha que a mera luta por melhoria do salário vai resolver o problema das pessoas, né? Essa é a saída, por assim dizer, sindicalista que se dá nos limites do capitalismo, tá? Você tem que lutar para o salário para mostrar para o capitalismo que a forma salário escraviza e que por trás dessa forma salário tem um sistema inteiro, tá? Da mesma forma, você ter o direito de se apresentar enquanto alternativa não é um problema, assim como não é um problema você ter o direito de lutar por melhoria das suas condições, né? Agora, qual alternativa você vai apresentar, né? Essa é a questão. E você vai mostrar os limites do sistema eleitoral atuando de dentro dele, tá? Então, é por isso que eu considero que é fundamental, né? Como eu tentei falar aqui em alguns elementos que foram mostrados, então significa que se o Estado coloca limites gigantescos para a aplicação dos serviços públicos, então quer dizer que a gente não precisa lutar para a melhoria dos serviços públicos? Claro que temos. Nós só vamos mostrar isso, gente, para o conjunto da sociedade, fazendo lutas pela melhoria dos serviços públicos. Vai ser o acesso intelectual da compreensão da questão, vai ser sempre um grupo menor. Agora, significa que esse grupo menor vai substituir os outros? Não. Que quem entendeu o processo vai tentar fazer os outros compreender pela intervenção. Porque a intervenção permite que milhares, dezenas, milhões de pessoas entendam o que está diante delas, né? Ela pode até não entender a mediação XYZ, mas ela entende o que aquilo significa e o que ela tem que fazer. E pode se tornar, assim, sujeito e agente do processo, né? Então, me parece um ponto fundamental, tá? Então, a questão
que o Samuel colocou também interessante, que ele complementou, né, da inflação acima da Selic. No Brasil isso é impossível, Samuel. É impossível porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que os juros do título da dívida, ele não considera, quando você paga os juros, é a inflação mais os juros, tá? E isso é um sistema que, na verdade, poucos países do mundo adotam. O Brasil, a confiança com relação à estabilidade monetária ela é tão pequena que isso sempre existiu no Brasil desde os anos 90, tá? Então, os juros que é pago na dívida pública é os juros da Selic mais a inflação, todos os anos. Todos os anos soma a inflação aos juros. Então, no Brasil, ele é impossível, tá? E sim, países como Estados Unidos, veja como é que isso é interessante, e aí a questão dos países dominados e periféricos podem se dar ao luxo, em certas situações, de não pagar juros nenhum. De não pagar juros nenhum. E ainda assim vai ter capitalista que vai falar, opa, o mercado está ruim, e óbvio, está ruim por quê? Porque o próprio mercado produziu desemprego, rebaixamento salarial, não tem pessoas em capacidade de comprar as coisas, né? Aí o cara fala, é o melhor botar esse sentido da dívida dos Estados Unidos, mesmo eu recebendo juros zero. Mas se eu tiver a garantia de que daqui a algum tempo, né, eu recebo o meu capital de volta, é melhor do que eu investir agora e não ter retorno. Então, nos Estados Unidos pode fazer isso, na Europa inteira, que os juros são muito baixos, né? O Brasil só acontece juros baixos em situações de crise aguda, porque aí a dificuldade de investir é tão grande, mas tão grande, porque o cara fala, pô, vai dar prejuízo, que o cara fala assim, não, eu prefiro pôr em títulos da dívida pública brasileira mesmo com juros menor. Mas em situação que a economia melhora um pouco, os juros têm que subir. Isso eu bato. No Brasil, e cada vez mais, acontece necessariamente, né? Então, acho, inclusive, que na apresentação inicial, essa questão dos juros, da emissão monetária, vai ser interessante colocar algumas adições para tornar isso aí mais claro, né? Eu acho, Savana, que tem dois âmbitos de intervenção, né? Quando a gente faz atividades de propaganda, vai ser sempre uma minoria que vai compreender, mas você tem como jogar com uma maioria, fazendo com que elas provem pelas contradições do que está se passando, né? Eu acho que é daí que vem a intervenção, os eixos políticos que são tirados, só que a gente tem que conhecer para saber intervir. Por exemplo, para denunciar como que o dinheiro público brasileiro migra para a iniciativa privada. A maioria das pessoas no Brasil hoje acham que o Estado é um mero sugador da iniciativa privada. Não, o Estado é o sugador dos consumidores e dos trabalhadores que faz migrar esse valor para a iniciativa privada. E veja, se a gente botar receitas, despesas da dívida para comunicar, nós conseguimos mostrar para as pessoas, sem precisar entrar em muitos detalhes, que boa parte dos recursos estatais vão para a iniciativa privada, que quem paga imposto no Brasil é trabalhador e classe média com imposto de renda. Né? Veja, explicar para as pessoas que quem paga imposto é trabalhador, comprando produtos, isso no Brasil é mais camuflado, né? Nos Estados Unidos, eles, por exemplo, eles revelam qual que é o valor do imposto quando você compra, o que é um método muito melhor sob certo ponto de vista, mas eles podem fazer isso justamente porque a economia deles tem uma rotação melhor, mas uma circulação melhor. Mas quem paga o imposto é o trabalhador, e você fazer a denúncia de que o Estado brasileiro está financiando as grandes empresas privadas, não é a mercearia da esquina, né? Através desse mecanismo, mostrar a magnitude disso, quem são os beneficiários, fazer a denúncia, né? Como que pode, na pandemia, setores X, Y, Z, ter rendimentos da casa X, que são recursos que foram extraídos do Estado, ou então, o governo não quer taxar os lucros, não quer mexer nas empresas, mas ele está pagando a pandemia com dinheiro que o Brasil vai ter que pagar por 10, 15, 20 anos nas costas do trabalhador. Então, veja, eu acho que essas coisas que eu estou dizendo aqui, e acho que tem várias outras formulações possíveis, inclusive eu nem sou muito bom nisso, em fazer formulações para intervenção, não é muito a minha praia, não tem tantas habilidades nesse sentido, mas você vê que são coisas que dá para conversar com a sociedade. Só que a gente sempre cai na ilusão do governo pela via do Estado que vai resolver o problema. Então, tem que pôr fim ao mecanismo da dívida pública? Sim, eu acho que sim. Eu não estou contra a auditoria, que defende a auditoria da dívida para conscientizar as pessoas do que é para o não pagamento da dívida. Mas veja que o não pagamento da dívida, ele só é possível realmente com uma ruptura com o capitalismo. Porque ele é um mecanismo interno do capitalismo, né? Então, quer dizer que está errado a palavra de ordem, está certa a palavra de ordem pelo não pagamento da dívida, só que tem coisas ainda não explicadas e que você vai ter que conseguir mostrar, tanto pela propaganda quanto pela agitação, quanto por aquilo que você senta para explicar para o máximo de pessoas que der,
quanto pela sua intervenção, que você quer fazer a pessoa notar aquilo pela realidade, né? E depois você explica de novo, fazendo atividades de propaganda e tudo mais. Então, acho que esse é o desafio que tem. Qual que é a vantagem? Que eu acho que a realidade hoje nos empurra a compreender isso. Uma massa de pessoas. Gente, quantas pessoas hoje estão na internet querendo entender isso? Juros, dívida. Porque ela está numa sociedade que ela não sabe para onde correr, ela está querendo entender se tem alguma brecha. Antigamente ninguém queria discutir esses temas. Hoje você tem 1 milhão de pessoas que querem. E porque a realidade exige, né? Então é isso. O André colocou uma pergunta que eu confesso que eu vou reler, porque eu acompanhando as perguntas todas, na hora eu não consegui pegar direito, tá? Ele escreveu: vale falar sobre o atual cenário da estagflação, em que mesmo com juros baixos, meta de 4,5%, não se baixa a valorização dos juros. A inflação cresce e o crescimento segue estagnado há uns 3 anos, né? Aí ele colocou aqui em asterisco a valorização do dólar. Eu não sei se eu entendi perfeitamente a pergunta, mas sim, a baixa da taxa de juros, por seu lado, não significa necessariamente melhoria da economia, tá? A gente tem que denunciar o que é a taxa de juros elevada, tá? A gente tem que denunciar isso, evidentemente. Então, a taxa de juros elevada significa uma quantidade ainda mais elevada de recurso público que migra para a iniciativa privada. Agora, não significa que com juros baixos está tudo bem. Percebe? Como eu falei, os Estados Unidos conseguem mover com juros baixos atendendo ao capital privado do mesmo jeito. E juros baixos e juros altos não determina se a economia vai crescer ou não. O que determina se a economia vai crescer ou não é o volume da sua produção. E no Brasil nós estamos 10 passos atrás com relação a isso, porque cada vez mais nós somos capazes de produzir menos. Ou melhor, nós somos capazes de produzir minério de ferro, agronegócio, petróleo, e ainda assim, botando um parêntese na Petrobras, que nem tanto, mas no agronegócio e na mineração também com tecnologia estrangeira, do qual a gente depende para ter exploração. Percebe o tamanho do pepino? Então, gente, eu acho que esses debates todos não é um debate teórico abstrato, é um debate sobre as nossas vidas, a minha, de cada um de vocês que está aí, do Brasil inteiro, né? E a escolha de se organizar para poder atacar os problemas, organizar os trabalhadores para tomar consciência disso, no fundo, tudo pode ser traduzido a isso. São formas diferentes de expropriar o trabalhador, extrair os recursos do trabalhador. Se vocês prestarem atenção no que eu mostrei aqui da dívida, o seu movimento, que está entrelaçado ao capital privado, que tem entrelaçamento com a produção de riqueza feita pela classe trabalhadora, no fundo, é todo um complexo mecanismo de funções diferentes, mas cuja base última e única é a extração da riqueza produzida pela classe trabalhadora. Né? O Mano coloca da Embraer tem uma fábrica na China, tem sim, tem uma na China e nos Estados Unidos, mas elas são minúsculas, né? São minúsculas. 95% da Embraer está no Brasil, tá? E os seus donos os seus acionistas estão desesperados para vendê-la a todo custo, né? Inclusive já tem conversas com a Comac chinesa para talvez ela seja vendida nos mesmos termos do que foi o contrato com a Boeing. Infelizmente só depende da Comac, porque a depender dos acionistas da Embraer ou do governo brasileiro, que poderia vetar, não seria. Isso é tão importante que, veja, vocês poderiam pensar, os Estados Unidos não tem nada para preocupar com o Brasil. Vocês sabiam que a JBS comprou, alguns anos atrás, uma das principais empresas do setor de carne e alimentos dos Estados Unidos, e que foi vetada pelo Obama, e com recurso a que isso ameaçava a segurança nacional, e que a empresa não podia ser vendida, acusando a JBS de monopólio, no setor de carne. Vocês imaginam o setor de aviação para o Brasil, é quase que o único setor de tecnologia de ponta que sobrou no país. Né? Tecnologia de ponta na toa, embora todo setor, mesmo o primário, utiliza tecnologia de ponta no seu processo. E no caso do Brasil, consumindo produtos estrangeiros. Isso é tão grave, eu até termino dando essa informação aqui para vocês. Nos estudos que a gente faz no ILAESE, a gente sempre tinha aquele preceito mais geral que estudar o setor de máquinas e equipamentos é importante para a gente entender o que ia acontecer com a indústria. Porque a indústria, se está intencionada em produzir mais, ela compra mais máquinas e equipamentos. Quando a gente aprofundou, a gente viu que no Brasil isso não tem a menor relevância, porque toda a indústria brasileira compra máquinas e equipamentos do exterior. O agronegócio menos, ele é o único que tem uma produçãozinha aqui. Então, o setor de máquinas e equipamentos no Brasil não diz nada sobre a indústria brasileira.
E isso tem a ver, o que isso tem a ver com a educação superior? Tudo, né? Tudo a ver. Porque isso significa que nós temos que lutar para a manutenção da universidade, das vagas, dos cursos de pós-graduação, das bolsas. Claro que temos que lutar. Nós temos que organizar para isso, claro que temos que nos organizar. Agora, se a gente não vincular isso a um projeto estratégico que envolva o país, e que nos limites do capitalismo, eu sei lá como que esse negócio pode ser realizado, como que a gente viu, se a gente não organizar nesse sentido, a gente pode até ganhar 1, 2 batalhas, mas ela vai voltar a se impor, até que uma hora a gente não consegue mais. Porque hoje a estrutura capitalista do Brasil, deteriorada, não mais exige isso, tá? Então, bem, é isso, gente. Espero que tenha dado, pelo menos para esclarecer, ou que as dúvidas, pelo menos, tenham se dado mediante algum esclarecimento de alguns pontos. O objetivo aqui foi, né, como eu falei, faz parte aqui do núcleo do PSTU, então o objetivo aqui é mostrar uma das facetas apenas possíveis, porque a gente é o que a gente é, e porque a gente defende o que a gente defende, né? Não é por opção, é por necessidade, né? A gente pensa que organizar para mudar a sociedade não é uma opção que a gente tem, é uma necessidade, não no sentido de que vai acontecer necessariamente, é no sentido de que não tem outra saída, tá? No sentido de que não tem outra saída. Isso não vai se dar automaticamente. O capitalismo cria contradições monstruosas ao mesmo tempo que faz que as pessoas se indignem. Mas os problemas que eles geram, e até a mobilização que o capitalismo gera, se não houver intervenção consciente para que isso vá em determinada direção, pode dar em qualquer coisa, né? Então, a atuação de forma organizada para a gente é fundamental para que a gente possa apontar e construir a única saída que existe. E a dívida é apenas uma das facetas que nos mostra isso. E eu tentei aí, me esforcei para mostrar isso nessa exposição. Foi das primeiras que eu fiz sobre esse tema, vou tentando aprimorar para as próximas, então, se alguns pontos não ficaram claros, eu peço aí desculpas e vou tentar melhorar para que a coisa fique mais clara, porque eu acho que é uma discussão fundamental, que vai estar colocada no Brasil depois dessa pandemia como um debate prioritário, porque a questão do endividamento e do fim do déficit público vai reger todo o debate político nacional no Brasil no próximo período, e acho que a gente tem que estar preparado para poder intervir nisso aí, tá joia? Então, é isso. Em nome aqui do núcleo PSTU-FMG, agradeço a presença de todo mundo, fiquei muito feliz com a audiência. A intenção nossa é fazer outras atividades como essa, tá? Aí de mês em mês, ou às vezes em 2 meses, pegando temas, outras pessoas, outros convidados, e tendo a oportunidade, eu já convido vocês para participarem das próximas, para que a gente possa continuar batendo esse papo aí, e avançando na compreensão das tarefas e necessidades que estão colocadas, tá? Eu agradeço enormemente a presença de todos, fiquei muito feliz em rever várias pessoas que eu não conheço, e também em conhecer várias outras que eu também não conhecia. Então, um grande abraço.